Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inspiração. E hoje eu trouxe este livro aqui, Divaldo Franco, né? Pelo espírito Joana de Ângeles, o título O Homem Integral. Então, um livro muito bom da Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco, tá? Então, vamos ver aqui o que eu separei para vocês aqui. Eu separei lá no capítulo chamado Leis Kármicas e Felicidade. A relação das leis kármicas e da nossa felicidade. Tá? E aqui Joana de Ângeles diz o seguinte: nas experiências psicológicas de amadurecimento da personalidade, na busca da plenitude e a incerteza é indispensável, pois que ela fomenta o crescimento, o progresso, significando insatisfação pelo já conseguido. A certeza significaria, nesse sentido, a cessação de motivos e experiências que são sempre renovadores, facultando a ampliação dos horizontes do ser e da vida. Então já começa aqui Joana de Ângeles sacudindo os nossos entendimentos, os nossos conhecimentos, os nossos conceitos de vida. O que as pessoas buscam? Calmaria, certeza, né? Tranquilidade, paz na vida. E o que Joana de Ângeles diz aqui, é que nós precisamos, para chegarmos na plenitude, da incerteza. Ela está dizendo aqui que plenitude não é paz contínua, descanso contínuo, tranquilidade contínua. Ela diz que para chegar na plenitude precisamos da incerteza, porque é a incerteza que nos move, é a incerteza que nos faz progredir, é a incerteza que nos faz nós corrermos atrás de provimentos para o futuro, atrás de conhecimento, aprendizado, estudo. Né? Imagine o astrônomo, se ele tivesse certeza de tudo, ele não olharia mais para o céu, né? Não pesquisaria mais nada e também, por conseguinte, não descobriria. Então, continuamos aqui. Graças à incerteza, que não representa falta de fé, os erros são mais facilmente reparáveis e os êxitos mais significativos. Ela ajuda na libertação, pois que a presença do apego no sentimento gera a dor, a angústia. Este último, que funciona como posse algumas vezes, como sensação de segurança e proteção noutras ocasiões, desperta o medo da perda, da solidão, do abandono. A verdadeira solidão, a mente estar livre, descomprometida, observando sem discutir, sem julgar, é um estado de virtude. Nem memória conflitante do passado, nem desespero pelo futuro não delineado, geradora de energia, de coragem. Normalmente, o medo da solidão é o fantasma de estar sozinho, sem ninguém a quem submeter ou a quem submeter-se. A insegurança, porque se está a sós, assusta, como se a presença de outra pessoa pudesse evitar os fenômenos automáticos de transformação interna do ser, fisiológica e psicologicamente, impedindo os acontecimentos desagradáveis ou da morte. Então veja aqui que ela fala uma coisa muito profunda, que muitas pessoas têm medo de serem solitárias, né, de se sentirem sozinhas, mas existe uma diferença entre ser solitário e solidão. Tá? Ela até vai falar mais sobre isso aqui, né? Mas vejam que ser solitário é você não querer, não desejar a presença das pessoas. Tá? E a solidão é algo que eu acho que é mais profundo, que mexe no sentimento. E ela fala que essa solidão é que nos impulsiona a olhar para dentro de si, né? E criar uma espécie de auto-julgamento, uma espécie de auto-escrutínio, para que você se analise, para que você se compreenda. E, inclusive, ela até fala aqui que muitas vezes as pessoas não querem, né? Querem pessoas perto, para que ela não faça a sua transformação interna. Né? Então ela quer a presença de outra pessoa ali ao lado para não haver essa transformação. Porque se você tem bastante pessoas ao seu lado falando, você tem som alto, você tem festa, você tem sempre algo puxando você, né? Levando você para outras situações, você não se sente sozinho. Muitas pessoas argumentam isso, né? Só que na verdade
muitas vezes, em muitos dos casos, é um mecanismo de fuga. Você quer ter pessoas perto para você não pensar sobre si mesmo, para você não se autoanalisar, para você não olhar para os seus fantasmas. Quanta gente me fala assim: Anderson, eu tenho medo de silêncio, eu não gosto do silêncio. O silêncio é uma coisa maravilhosa, né? Para você entrar num estado de consciência diferenciado, não vou dizer alterado, mas diferenciado, para que você receber informações do astral, para você receber intuições. Mas muitas pessoas não gostam porque justamente no silêncio elas começam a entrar nesse estado e começam a olhar para si, ou entrar em contato com a espiritualidade compatível com os seus pensamentos, e aí não gostam do quadro que elas enfrentam. Então vejam, por isso que muitas vezes as pessoas fogem do silêncio ou fogem desse estado de solidão, né, que elas encaram como ser solitário. E você estar num estado de solidão não significa que você é solitário. Significa que você pode estar gostando deste momento de estar em contato com o todo. E não com uma pessoa, com duas pessoas, ou com um local especificamente, ou uma situação que você quer viver. Tá? Então, ela continua com o seguinte: é necessário que o homem aprenda a viver com a sua solidão. Ele, que é um cosmo miniaturizado, né? Desculpe, né? Então ela ainda fala que o homem é um cosmo miniaturizado, girando sob a influência de outros sistemas à sua volta, com o seu silêncio criativo, sem tagarelice, liberando-se da consciência de culpa que lhe vem do passado. Destinado à liberdade plena, encontra-se encurralado pelas lembranças arquivadas dos painéis do inconsciente, sua memória perispiritual, que lhe põe algemas em forma de ansiedade, de fobias e de conflitos. Então, ela fala que o homem vive muitas vezes encurralado por essas lembranças arquivadas no inconsciente, né, que lhe geram ansiedade, fobias e conflito. Mesmo quando os fatores da vida se lhe apresentam tranquilizadores, evade-se do presente sob suspeitas injustificáveis de que não merece a felicidade, refugiando-se no possível surgimento de inesperados sofrimentos. Então ela ainda explica, né, que existem pessoas que mesmo quando estão nos melhores momentos da vida, tá? Quando os fatores da vida, como ela diz aqui, se apresentam tranquilizadores, ela dá o jeito de encontrar um sofrimento. Ela busca no seu inconsciente ou até no seu consciente. Ela arruma, como a gente diz, desculpas para dizer que é sofredora ou para sofrer psicologicamente por algo que ela não lembra, que pode estar no inconsciente, uma vida passada, né? Uma culpa, aquele pensamento de não merecer. Não, eu não mereço. Né? Então, você provavelmente tem algo que você está respondendo sobre o seu passado, sobre a sua outra encarnação, e essa culpa que é improdutiva, ela não lhe ajuda, tá? Ela lhe algema, ela lhe acorrenta, ela faz você ficar parado. Mas veja, a culpa que algema, que submete você meramente ao sofrimento imobilizante, de você ficar lá congelado, ela não te ajuda de jeito nenhum. Se você tem uma culpa e você quer devolver, pagar, digamos assim, como as pessoas gostam de entender, né? Vou pagar. Né? Vamos mudar a palavra? Retribuir. Então, retribua com trabalho, com doação, com caridade, com espiritualidade, com amor. Então, vamos trocar nessa situação do pagar o pecado para retribuir em trabalho, em construção. Tá? A felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos, desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam. Nem exigências de sonhos fantásticos, que se corporificam em realidade, tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. As heranças do passado espiritual resumam em manifestações kármicas que devem ser enfrentadas naturalmente por fazerem parte da vida. Elementos essenciais são constitutivos da existência. Como decorrência de uma vida anterior dissoluta, surgem os conflitos, as castrações, os tormentos atuais, da mesma forma como efeito do uso adequado das funções se apresentam as bênçãos de plenificação. As leis kármicas, que são o resultado das ações meritórias ou
comprometedoras de cada indivíduo, geram na economia evolutiva de cada um efeitos correspondentes, estabelecendo a ponderabilidade da justiça divina, presente em todos os fenômenos da natureza e da criação. Então ele explica a lei de ação e reação, né? Ela está lá para pesar a nossa vida. O fatalismo kármico da evolução é a felicidade humana, quando o ser depurado e livre sentir-se perfeitamente integrado na consciência cósmica. Isso é importantíssimo. A depuração para nos levar à consciência cósmica, a ligação com o outro, o entendimento com o universo. A sua marcha, embora as aparências dissonantes de alegria e tristeza, de saúde e doença, está incursa no processo das conquistas que lhe cumpre realizar passo a passo, com dignidade e com iguais condições delegadas aos seus semelhantes, sem protecionismos vis ou punições cerceadoras indevidas que formaram os arquétipos de privilégio e recusa latentes em muitos. A resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo em face do ensejo de conquistar mérito através de ações benéficas e construtivas, objetivando a si mesmo, o próximo e a sociedade. Aqui ela está falando planeta de regeneração. Você sair do planeta de provas e expiações, sair da lógica antiga, né, que para você retribuir uma ação passada negativa, você tem que pagar com dor. Né? E ela está falando aqui, romper essas amarras do karma negativo, conquistar mérito através de ações benéficas e construtivas. Nenhum impedimento na vida há felicidade. Uma resignação dinâmica ante o infortúnio, a naturalidade para enfrentar o insucesso, negando-se que interfira no estado de bem-estar íntimo, que independe de fatores externos, realiza a primeira fase do estágio feliz. O amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência são essenciais para adquirir-se a felicidade possível. Na sofreguidão da posse, o homem supõe que o apego às coisas, a disponibilidade de recursos, a ausência de problemas são fatores básicos da felicidade e, para tanto, se empenha com desespero. Ela ainda explica que muitas vezes nós achamos que a busca por ter uma vida sossegada, na verdade, essa busca é que nos leva ao desespero. Essa busca que nos leva à inquietude, à infelicidade, porque nós queremos algo que nós não podemos ter agora, nesse momento. Que na verdade a felicidade é você lutar com vontade, é você construir com vontade e não ficar tentando, digamos, construir um ninho de paz. Porque esse ninho de paz, ela é um ninho improdutivo. É você ficar sentado na contemplação dos próprios gozos, né? Ao desfrutar deles, porém, dá-se conta de que não se encontra ditoso. É isso que nós estávamos falando, né? Embora confortado, porque é no seu mundo íntimo, de satisfação e lucidez em torno das finalidades da vida, que estão os fatores da plenitude. As leis kármicas são a resposta para que alguns indivíduos fruam hoje o que a outros falta. Ao mesmo tempo, são a esperança para que aqueles que lutam e anelam, acenando-lhes a possibilidade próxima de aquisição dos elementos que felicitam. E finalizando, idear a felicidade sem apego e insistir para consegui-la, trabalhar as aspirações íntimas, harmonizando-as com os limites do equilíbrio, digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo, manter-se vigilante, sem tensões, nem receios, esse dará o amadurecimento psicológico. É isso que Joana está tentando fazer você entender, como chegar no amadurecimento psicológico. Liberativo dos karmas de insucesso, abrindo espaço para o autoencontro, a paz planificadora. Então vejam, isso é você chegar na eliminação do karma, é você chegar na paz interior, compreendendo que a vida é feita de desafios e os desafios sempre vão existir. Existe para o espírito atrasado como existe para o espírito super evoluído. Só que para aquele que evolui, o desafio não é sofrimento. O desafio é construção.
E é isso que nós precisamos entender. Então, meus amigos, muito obrigado por ficar até aqui. E mais este vídeo de inspiração maravilhoso aqui de Joana de Ângeles, né? É a Joana que nós devemos todos esses pensamentos no livro O Homem Integral. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo de inspiração.